Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um momento de estudos. Hoje a gente vai fazer só questões, isso mesmo, só vamos resolver questões da banca FGV, Fundação Getúlio Vargas. Vamos ver aí como é que essa banca se comporta, as questões são bastante extensas e é preciso você estar sempre muito atenta e muito atenta na hora da prova, porque às vezes uma palavrinha muda todo o sentido, às vezes uma vírgula consegue alterar ali todo o entendimento da questão. Então, é uma banca bastante exigente, você tem que estar com concentração muito focado ali no momento da prova, porque às vezes até um sinônimo pode deixar a gente cair numa pegadinha, cair numa questão equivocada de um assunto que, por exemplo, você domina. Então, a gente vai hoje só estudar questões da banca FGV para treinar você aí para arrasar em qualquer concurso da FGV. Bora lá? Olha aqui, vamos ver, né? Ó, como são extensas as questões da FGV. Então você tem que estar bem preparado, bem preparada para fazer as provas, tá? Inclusive porque por conta de cansaço físico mesmo, tá? Então tem que fazer bastante simulado, tem que treinar bastante. Olha, sobre os PCNs, analise as afirmativas a seguir. 1. Os PCNs são documentos situados historicamente, o que implica um processo periódico de avaliação e revisão a ser coordenado pelo MEC. Bom, e aí? Isso está correto ou está equivocado? Exatamente, isso está correto. Os PCNs são, de tempos em tempos, revisitados pelo MEC. Eles ainda estão em vigor, a despeito da BNCC, a despeito das diretrizes. Os PCNs estão em vigor e, de tempos em tempos, eles recebem ali um adendo, uma observação, uma atualização no conteúdo. Ok? Então, essa primeira frase está correta, tá? Então, isso aqui é verdadeiro. Aliás, a GV adora fazer questões desse tipo, tá? São bem extensas as questões da FGV. 2. Os PCNs regem objetivos, conteúdos e formas de avaliação da base comum e da parte diversificada dos currículos de todo o território nacional? Não, tá? Isto aqui está equivocado. Ela até faz isso, né? Os PCNs até fazem isso, falam dos objetivos, falam dos conteúdos, falam da forma de avaliação da base comum, mas não toca no assunto da base, diversificada, porque aí vai caber a cada região, a cada sistema, a cada rede, a cada unidade escolar fazer a sua parte diversificada dentro do conteúdo escolar. Então, esta segunda frase não está correta, não está de acordo com os PCNs. Vamos lá, terceiro. Cada instituição escolar elabora a sua proposta curricular à luz dos PCNs, contextualizando-a no seu projeto educativo que lhe garante identidade pedagógica. E aí? Certo ou errado? Perfeito, é isso aí, tá correto. Cada escola vai fazer aí, né, elaborar a sua proposta curricular, seu projeto político-pedagógico, coloque lá o nome que for, mas vai fazer este documento olhando para os PCNs e para a sua realidade. É isto que vai garantir a sua identidade, o seu DNA, certo? Então, a terceira frase também está correta. Estando correto somente duas, a primeira e a segunda, vamos procurar, né? O correto se afirma em 1 não, apenas 2 não, 1 e 3 apenas. Aqui, ó, nossa alternativa correta
com você gabaritando junto comigo a alternativa C. Vamos lá fazer mais? Próxima questão, sobre os processos de organização curricular, de acordo com as diretrizes nacionais para a educação básica, analise as afirmativas a seguir. Ou seja, olha, sempre a AGV vai falar, olha, de acordo, conforme, segundo, por quê? Ela quer que você faça um estudo daquele documento e que interprete aquele documento no que ela vai colocar. Sempre questões bastante extensas. Então, olha, de acordo com as diretrizes nacionais para a educação básica, o que é que a gente vai julgar aqui, né? Então, vamos lá. Ó, a difusão dos valores fundamentais como respeito ao bem comum e a ordem democrática é princípio válido para todos os currículos. E aí, gente, será que esses valores fundamentais, né, o respeito ao bem comum, a ordem democrática, isso é princípio para uma única disciplina, para um único conteúdo, uma área de conhecimento, ou isso vale para todas? É isso que está perguntando aqui. E aí? Perfeito, vale para todas, tá? E para todas as áreas do conhecimento. E não só uma disciplina que vai tratar, né, de questões de ordem democrática, de questões de ordem de respeito ao que é comum a todos, tá? Isso são princípios, são valores que têm que ser trabalhados em quaisquer disciplinas, em quaisquer áreas de conhecimento. Beleza? Vamos para o segundo. Ó, o planejamento do currículo deve partir da realidade concreta e estar voltado para atingir as finalidades legais da educação definidas no projeto coletivo da escola. Bem, e aí, o que é que esse planejamento curricular deve estar propondo, né? Dentro de cada realidade, de cada unidade escolar? Ele tem que estar voltado para quê? Exatamente isso, né? Para atender o que a educação está prevendo em relação aos quesitos legais, né? E também isso tem que estar definido no projeto político-pedagógico, na proposta coletiva da escola, né? Na proposta coletiva da escola, que tem que olhar para a sua realidade e atender o que a legislação está propondo. Então, esta segunda frase também está correta. Vamos para a terceira? Ó, o currículo das escolas indígenas deve adequar metodologias didáticas e pedagógicas às características próprias de transmissão do saber indígena, ou seja, tem que se adequar aí a metodologia, as estratégias, né? O olhar didático para os conteúdos e contemplando também as estratégias que o saber indígena lança a mão para divulgar a própria cultura, por exemplo, a oralidade. A cultura indígena, né, ela valoriza muito a oralidade. Portanto, perfeito, isto também está correto, né? Esse currículo escolar indígena, ele tem que sim adequar o que a gente trata de pedagogia, de estratégia metodológica à cultura indígena, aquilo que é feito pelos índios que tem que ser valorizado, né, da cultura indígena. Portanto, isto aqui também está correto. E aí, olha, estando corretas a frase 1, a frase 2 e a frase 3, ó, está correto, apenas um não, 1 e 2 não, 1 e 3 não, 2 e 3 não, alternativa correta, alternativa I para esta questão. Tudo bem? Bora lá fazer mais? Olha só,
nossa terceira, quarta questão, acho que é a terceira, né? E olha o tamanho das questões. Estou falando, se ligue, esteja preparada, esteja preparado, porque são provas muito exaustivas, as provas da FGV. Tá? Você tem que cronometrar bastante o tempo, você tem que se adequar a esse estilo de prova, beleza? Olha lá. Com base nos argumentos, ó, de novo, com base nos argumentos que fundamentam as leis 10.639, 11.645, que tornaram obrigatória a inclusão de história e cultura afro-brasileira e indígena no currículo oficial da rede de ensino, analise as afirmativas a seguir. 1. Pretendem inverter a narrativa eurocêntrica, pois a cultura brasileira é indígena e africana. Você acha que essas leis aqui vieram para inverter a ordem da cultura eurocêntrica? Não, né? A despeito de se valorizar a cultura indígena, de se valorizar a cultura africana, não se vai colocar em segundo plano, nem inverter a ordem da cultura eurocêntrica, que também faz parte da cultura brasileira. Então, não é para inverter esta ordem, mas é para agregar. Portanto, nossa primeira frase aqui já está incorreta. Vamos às demais. Constatam que a historiografia sobre o passado brasileiro havia secundarizado, ou seja, colocado em segundo plano, né, a importância da cultura indígena. Ok, isso está correto, porque realmente, né, a cultura indígena foi delegada ali a segundo, terceiro planos. Muito tempo não se falou de cultura indígena como algo a ser valorizado, como algo a ser respeitado. Então, está correto. Terceiro, valorizam o estudo do passado dos africanos como aspecto, olha, fundamental para a compreensão da história brasileira. Outra frase que está correta, porque é assim, né? Olhando para o passado das pessoas de origem afrodescendente é que a gente vai entender a cultura brasileira, que a gente vai entender a história brasileira, a economia, a política, enfim, a gente consegue ter um entendimento mais aproximado do real quanto mais a gente aprofundar, né, e olhar para esses aspectos da cultura africana também. Então, a terceira frase também está correta. Então, estando correto só a segunda e a terceira, vamos procurar a alternativa, né? Ó, estamos procurando o que está correto. Apenas um não, apenas dois não, 1 e 2 não, 2 e 3. Alternativa correta para nós gabaritarmos mais uma questão. Alternativa D. Bora lá continuar? Ó, mais uma questão extensa, tá? Ó, sobre as diretrizes curriculares nacionais, né? Estamos falando aqui de DCN, tá? Opa, eu escrevi PCN, vamos escrever direitinho. Isso aqui é um D, não é um P, a respeito de diretrizes, né? Ó, diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. Analise as afirmativas a seguir. V para verdadeira e F para as falsas. As afirmativas são na ordem apresentada respectivamente, ou seja, na ordem em que elas vão aparecendo, tá? Então vamos lá, ó. A primeira frase. Os princípios e objetivos curriculares para o ensino fundamental e médio são implantados considerando-se uma formação básica comum e uma parte diversificada. E aí, isso está correto ou está incorreto? Para o ensino fundamental e médio, o que é que temos? Uma parte comum e uma parte diversificada? Perfeito, temos isso sim, né?
Uma parte comum e uma parte diversificada. E não é só nas diretrizes curriculares nacionais. Isso está tratado também e posto nos PCNs, isso também está posto na BNCC, enfim, em toda normativa legal está tratando, tem inclusive na LDB, da parte diversificada e da parte comum. Belezinha? Então, correto. Segunda frase. A educação especial é uma modalidade, transversal a todas as etapas e modalidades e deve ser prevista no projeto político-pedagógico da unidade escolar. E aí, está correto ou está incorreto? Perfeito, está correto, tá? É verdadeiro. Por quê? A educação especial, ela está sim de uma maneira transversal, porque ela vai abarcar todas, absolutamente todas as etapas. Se a gente falar na educação básica, é educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, também no ensino superior, porque a educação especial também tem que abarcar o ensino superior, ela trata também da EJA, ela trata das outras modalidades, né? E aí a gente começa a falar primeiro de etapas, né? Quando a gente está falando de educação básica, das 3 etapas da educação básica, e modalidades, quando a gente está falando de todas as outras modalidades, que é educação de jovens e adultos, educação escolar indígena, educação escolar quilombola, a gente está falando de educação tecnológica, enfim, quando a gente está falando de modalidades, sim, também, né? A educação especial, e ela também já é, por si só, uma modalidade, mas ela transversalmente vai abarcar todas. Então, correto, e isso tem que estar disciplinado no PPP da escola. Como é que a escola vai tratar e lidar com essas questões da educação especial naquela escola? Porque, de repente, tem uma escola que tem uma incidência de cadeirantes, tem uma escola que tem uma incidência maior, né? De uma outra necessidade especial. Então, cada escola vai tratar de acordo com a sua demanda, beleza? Ok? E isso tem que estar posto no PPP da escola, tem que estar previsto como é que eles vão lidar com essas questões, certo? Terceira frase. As escolas privadas e os sistemas de ensino devem cumprir a exigência mínima de 70% do que prevê a LDB quanto à carga horária e duração do ano letivo? Não, tá? Não. Muita gente vai cair aqui como se fosse uma bela de uma pegadinha. Por quê? O que a banca fez aqui? Ela colocou um índice que realmente tem na LDB, porque trata ali e não é de 70, né? Trata de 75, mas para os desavisados podem cair ali, né? Nos 70%, mas ela coloca um índice que está previsto na legislação, só que, olha só o que está escrito aqui. Olha, as escolas privadas e os sistemas de ensino devem cumprir uma exigência mínima de 70% do que prevê na LDB. Quer dizer, escola particular não tem que fazer 100% do que está posto na LDB, só vai fazer 70%? É aí que está o engano, é aí que está o erro. As escolas, sejam públicas, particulares, de quaisquer sistemas, redes ou individuais, elas têm que contemplar e atender os 100% do que está na LDB e não 70% quando chega a carga horária ou duração do ano letivo. Todo mundo tem que cumprir o que está na LDB, é a lei maior da educação brasileira e isso serve para todas as escolas, confessionais, filantrópicas, comunitárias, particulares, públicas, ok? Então, está equivocada esta frase. Então, temos aqui correto, né? A verdadeira primeira, a segunda e a terceira é falsa. Então, primeira, segunda e terceira falsa,
Logo, a nossa primeira alternativa correta desta questão, alternativa A. E aí, achando difícil a banca? Achando complexa? Ela é bem extensa, né? Ela exige bastante e exige atenção do candidato. Então, se liga na próxima questão. Vamos lá, ó. Um professor percebe que seu aluno continua sendo vítima, tá? Ó, se ele continua, é porque alguém já avisou, alguém já constatou, alguém já tomou alguma providência, certo? Então, ó, ele continua sendo vítima de violência física. A criança tá apanhando. Apesar de a direção da escola já ter se reunido com a família e esgotado todas as possibilidades de intervenção direta, ou seja, intervenção direta é esse contato com a família, com os responsáveis, é tentar resolver ali a questão, né, da violência física, que aí no caso se traduz também, inclusive, como uma violência doméstica, né? Tratar ali nessa primeira instância, que é com a família, com os responsáveis. Então, esgotou tudo isso, mas a criança continua, olha aqui, ela continua. Então, a despeito da escola já estar se mobilizando, o que é que vai ser, né? Ó, considerando a gravidade da situação, a escola deve acionar. Que esfera que a escola deve acionar? É o Conselho Tutelar? É o Ministério Público? É a Defensoria Pública? É o Juizado de Menores? Ou é a Vara da Infância e da Juventude? É o Conselho Tutelar, isso mesmo, você está correta, você está correto, é o Conselho Tutelar. Por quê? É o Conselho Tutelar que vai fazer a comunicação com os demais órgãos, se for necessário. E cuidado, hein? Juizado de menores nem existe mais, ok? Depois do ECA, só existe Vara da Infância e da Juventude e Conselho Tutelar. Juizado de menores, a banca colocou aqui só para os desavisados, hein? Se liga na dica. É Conselho Tutelar que tem que ser acionado. A escola não cabe ir direto ao Ministério Público, não cabe procurar a Defensoria Pública e também não cabe procurar a Vara da Infância e da Juventude se não tiver ainda procurado o Conselho Tutelar, ok? Primeira ação, se não conseguiu resolver o problema ali, é procurar o Conselho Tutelar, beleza? Portanto, nosso gabarito correto, mais uma vez, alternativa A. Vamos lá fazer mais? Vamos lá, né? Ó, leia o fragmento a seguir. É um transtorno de aprendizagem da leitura, que se caracteriza pela dificuldade em reconhecer a correspondência entre símbolos gráficos e fonemas, ou seja, grafemas e fonemas, né? Uma coisa a gente fala, outra coisa a gente escreve. Então, grafema é aquilo que a gente grafa e fonema é o que a gente fala, né? Então, não consegue fazer aí essa ligação, né? Essa relação entre fonemas e grafemas, bem como em transformar signos escritos em signos verbais da fala. Lógico, né? Se ele não consegue identificar ali, né, fazer a correspondência entre o fonema e o grafema, evidentemente os signos gráficos e os signos verbais não vão ter relação, porque está falando da mesma coisa, beleza? Então vamos lá, ó. O fragmento acima refere-se ao problema de aprendizagem denominado. Bom, vamos falar um pouquinho aqui de cada uma dessas questões colocadas, né? Para a gente identificar qual é a alternativa correta. Vejam que tudo tá, ó, é diz, é a, diz e diz. Ou seja, tudo está representando falta, tudo está representando transtorno. Então, pode ser
qualquer uma delas, né? Pode ser dislexia, pode ser afasia, pode ser dislalia, pode ser disfemia e pode ser disglossia. Vamos descobrir cada um deles e identificá-los, certo? Então vamos lá. Dislexia. O que é dislexia? Dislexia, gente, é um transtorno da linguagem. Tem origem orgânica, né? É neurobiológico, tá? É um transtorno neurobiológico da linguagem que é traduzido aí pela dificuldade de decodificar o que está escrito ou um símbolo gráfico. Então, ao que tudo indica, né? É a nossa alternativa, eu já vou até aqui assinalar, mas dislexia significa isso, ok? Uma dificuldade, isso tem uma base neurológica, tá? É orgânico, certo? Bom, e a afasia, né? O que é a afasia? A afasia é uma perda. Né? Se a gente está falando de A, é alguma coisa que está negado, né? Como diz, né? Mas o A, aí é uma perda. É uma perda o quê? Essa perda, ela pode ser total ou ela pode ser uma perda parcial. Do que? Da capacidade da pessoa de se expressar oralmente, né? Ou se comunicar de maneira escrita. Então, ela vai trazer aí o quê? Traduzir, né? Danos nas áreas do cérebro que controlam a linguagem. As pessoas, elas podem ter na afasia dificuldade de ler, de escrever, de repetir, de compreender, de falar. Então, a afasia está ligada a uma perda, que seja parcial ou total, da linguagem, ok? Dislalia, né? Alternativa C. Do que se refere a dislalia? Você vai logo identificar, ó, é uma alteração na fala, né, de uma pessoa que não consegue articular, especialmente aí duas letrinhas, o R e o L. Pensou em um personagem que é assim? Cebolinha? Que não consegue falar o R e o L direito? É isso aí, tá? Então, a dislalia, vou até escrever aqui do lado, ó, pra você não esquecer, ó, cebolinha, tá? Cebolinha, porque é uma pessoa que não consegue articular o R e o L. Pra vocês terem uma ideia, a pessoa que, por exemplo, tem um problema sério como o cebolinha, né? Porque isso pode ser normal até uns 4, 5 anos de idade, por conta da criança estar ainda em fase de desenvolvimento. Mas quando isso se prolonga para adolescência e idade adulta, pode se tornar um problema. Sendo um problema, o que a pessoa acaba fazendo? Em vez dela ficar falando helado, ela troca a palavra, tá? Então ela vai falar, em vez de falar helado, ela fala, o que não está correto. Percebe? Ela vai usar sinônimos para substituir aquela palavra que ela não consegue falar corretamente, tá? Porque enquanto é na primeira infância, né, isso é solucionado com o tempo, ok? Disfemia, tá? Disfemia é uma dificuldade na fala, principalmente gagueira, tá? A disfemia é caracterizada, é chamada aí popularmente por gagueira, tá? Ó, uma pessoa gaga, né? Uma pessoa que tem gagueira é uma pessoa que tem disfemia. Agora você não vai mais falar, né? Olha, aquela pessoa tem gagueira. Não, aquela pessoa tem disfemia. Tá bom? É uma dificuldade na fala, tá? E disglossia, o que é? A disglossia é um transtorno que afeta a articulação de fonemas. A disglossia é bem parecido como uma dislalia, tá? A única diferença é que a disglossia tem uma origem orgânica,
tá? É um transtorno, é uma má formação, é um transtorno ali das articulações da boca, faringe, enfim, ou uma má formação de uns órgãos periféricos que proporcionam a fala, né? Pode ter um problema ali na boca, na língua, nos dentes, pode ter lábio leporino, enfim, tem algum problema orgânico, a disglossia, que vai provocar uma dislalia, tá bom? Belezinha? Portanto, a nossa alternativa correta, que se você estava ligado em todas essas definições, você também gabaritou a alternativa A. Mas veja que quando a questão é mais curta, né, mais condensada da FGV, ela exige muito também. Ela exige que você soubesse o significado de cada uma dessas alternativas, porque senão, ou pelo menos você tivesse certeza do que é dislexia, que foi o conceito que ela definiu ali. Agora, se a pessoa não tem certeza do que é uma dislexia, né, daquele conceito que está posto ali no enunciado, veja aí uma questão praticamente perdida, não é? Então, se liga que a banca FGV é bem exigente. Olha aí, vamos lá? Ó, as opções a seguir apresentam instituições e organismos que atuam como instâncias de monitoramento e avaliação periódica da execução e do cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação, né? Ó, do Plano Nacional de Educação, PNE, que vale até 2024, tá? A exceção, ou seja, estamos procurando a instituição e o organismo que é o errado, né? Nós estamos procurando a instituição errada, que a única, né, que não avalia o Plano Nacional de Educação dentre todas as alternativas aqui. Vamos lá? Ó, Ministério Público, Ministério da Educação, Fórum Nacional de Educação, Conselho Nacional de Educação, Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Bem, quem não leu, quem não estudou o PNE, né, o Plano Nacional de Educação, pode ficar aí numa dúvida em relação a essa questão e assinalar a questão equivocada. Mas vamos pensar, Ministério de Educação, MEC, cabe ao MEC avaliar e monitorar as execuções, né, de todo o Plano Nacional de Educação? Beleza, claro que sim, né? Cabe ao MEC avaliar e monitorar. Cabe ao Fórum Nacional de Educação? Também, cabe ao Fórum Nacional, aliás, está posto lá no PNE, né? Lá no Plano Nacional de Educação. E o Conselho Nacional de Educação? Igualmente, também está previsto lá no PNE. Aí a pessoa pode ficar, professor, mas fiquei em dúvida entre Ministério Público e fiquei em dúvida entre a Comissão de Educação, porque fala aqui, olha, da Câmara dos Deputados. Caramba, se a Câmara dos Deputados tá aí só para cuidar da legislação, como é que vai monitorar e avaliar periodicamente a execução do PNE? Olha, mas está falando que não é a Câmara que vai fazer isso, mas a Comissão de Educação. E sim, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados tem essa função de monitorar e avaliar a execução das metas do plano. Beleza? E detalhe, hein? Não é só a Comissão de Educação da Câmara, é também a Comissão de Educação do Senado, tá? Então, no Plano Nacional de Educação, todas essas instâncias, tá? Vai ter a Comissão de Educação do Senado, a Comissão de Educação da Câmara, o Fórum Nacional de Educação e o Ministério de Educação. Todos esses organismos e instituições dando conta de monitorar e avaliar
a execução, né, e se as metas estão sendo contempladas do Plano Nacional de Educação. Portanto, a exceção, a errada, aqui só pode ser o Ministério Público. Até porque o Ministério Público, aqui no Brasil, ele tem função essencial, mas é lá na área da justiça, que é o quê? Defender aí os direitos sociais, os direitos individuais, está aí à disposição da defesa da ordem jurídica e também da defesa do regime democrático brasileiro e não está aí no mundo para monitorar e avaliar se as metas do PNE estão sendo atingidas. Belezinha? Portanto, nossa alternativa correta para você gabaritar junto comigo e mais uma vez, alternativa A. Bora lá fazer mais? Olha aqui, mais uma questão. Leia as afirmativas a seguir. Bom, tem afirmativas, olha, de novo, mais uma questão da FGV, bastante extensa, que vai exigir bastante atenção e sua otimização do tempo e bastante treino, hein? Olha lá. Prepara para o mercado de trabalho e a continuação dos estudos de modo a se tornar a tornar o educando capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação. Bom, aqui a gente está procurando o quê? As afirmativas acima referem-se às finalidades do ensino. Bom, então a gente está procurando aqui. Isso tem a ver com ensino médio, com ensino superior, com ensino de jovens e adultos, educação, né, infantil, ensino fundamental. Do que é que isso está falando? Se está falando para preparar para o mercado de trabalho e a continuação dos estudos, não está falando de educação infantil. Então, eu já elimino aqui, tá? Aí tem médio, superior, fundamental, jovens e adultos. Beleza, tudo aqui pode estar preparando aí para o mercado de trabalho. Continuação de estudos. Se eu vou continuar os estudos, eu também posso eliminar o fundamental, porque o fundamental é logo o princípio ali dos estudos, né? Porque a educação infantil ainda não tem esse caráter, né, de estudos com essa complexidade também para preparar para o mercado de trabalho, tá? Então, olha, tornando o indivíduo capaz de se adaptar com flexibilidade para as novas condições de ocupação, tá? Então, eu já posso eliminar aqui duas alternativas e fiquei com ensino médio, ensino superior e educação de jovens e adultos. Vamos lá. 2. Aprimora o educando como pessoa humana, quer dizer, torna o ser humano melhor por meio da formação ética, do desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Bom, quem é que vai formar aí? Formar. Olha, estou falando em formação ética. Formando eticamente, sabe bem a diferença, né, de moral e ética. Ética é a personalidade, né, é o caráter. O moral é aquilo que diz ao comum da sociedade, né. Então, se eu estou formando eticamente, aí eu tenho uma faixa etária, certo? Adulto, dificilmente eu consigo formar, eu vou consolidar, eu vou aprimorar esta formação, tá? Hashtag fica a dica, mas aí, enfim, ainda estamos, né, tá valendo aí, médio, superior e jovens e adultos. Vamos ver a terceira, né? Olha, consolida e aprofunda. Então, tá ali aprofundando o quê? Os conhecimentos adquiridos em etapas anteriores. Etapas. Matou a charada. Essa palavrinha matou a charada. Só pode ser o ensino médio, ok?
Só pode ser o ensino médio. Etapas anteriores, possibilitando o prosseguimento de estudos. Por quê? Se eu estou falando de etapas, eu estou falando da educação básica. Quando eu falo de educação básica, eu estou falando das 3 etapas. Se eu vou consolidar e aprofundar o conhecimento das etapas anteriores, que etapas anteriores? Educação infantil e ensino fundamental. Então, o que consolida, né, e aprofunda o que foi trabalhado na educação infantil e no ensino fundamental, se não o ensino médio? Portanto, nossa alternativa correta. E para você gabaritar, show de bola, aqui é a alternativa A, ensino médio. Belezinha? Bora lá resolver mais uma? Olha aqui, nossa última questão. Com base nos direitos e deveres com relação a crianças e adolescentes, e olha, aqui já de cara tem um equívoco. Ó, direitos, ok. Crianças e adolescentes não têm deveres. Beleza? Um equívoco da banca, mas ok, isso aqui não vai invalidar o resto da questão, conforme a gente vai ver, portanto, não caberia recurso, apesar da banca ter equivocadamente escrito que crianças e adolescentes têm deveres. Quem tem dever é adulto, é a partir dos 18 anos, certo? Então vamos lá. Com base nos direitos e deveres em relação a crianças e adolescentes, conforme previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, analise as afirmativas a seguir. 1. A proteção contra tratamento desumano cabe ao Estado e contra ações violentas e vexatórias cabe à família? Claro que não, né? Contra tratamento desumano cabe ao Estado? Sim, mas não vai ficar nas costas da família ter alguma ação contra ações violentas ou ações vexatórias. Cabe ao Estado prover aí essa proteção contra ações violentas e ações vexatórias também, ok? Então, não vai ficar só contra o tratamento desumano. Portanto, esta primeira frase aqui está equivocada. Vamos para a segunda? 2. A criação e a educação no seio da família e excepcionalmente na família substituta é um direito da criança e do adolescente. Perfeito. É sim, está previsto no ECA, né, que a criança e o adolescente têm aí esse direito, tanto de convivência dentro da família, quanto excepcionalmente numa família substituta, de acordo ali com uma excepcionalidade, de acordo com uma necessidade, que pode ser pontual ou pode ser permanente, tá? É um direito da criança viver em família ou numa família substituta, da criança e do adolescente, tá? Então, isso aqui está, sim, correto. 3. O direito à liberdade garante a busca de refúgio, auxílio e orientação em caso de necessidade. Tá correto ou tá errado? Perfeito, tá corretíssima, né? Então, o direito à liberdade vai garantir, sim, às crianças e adolescentes o refúgio, auxílio e orientação, caso precise, caso haja aí alguma necessidade. Então, está também correto. Então, a primeira errada, 2 e 3 correto. Então, apenas 1 equivocado, não. Apenas 2, não. 1 e 2 não, 2 e 3 apenas. Então, temos aqui como nosso gabarito final de hoje a alternativa D. Tudo bem?
Foi um prazer ter sua companhia aqui hoje. Muito obrigado. Não esquece de deixar seu like, seu joinha aqui e também coloca aqui nos comentários, tá? O assunto que você gostaria de ver aqui tratado no canal para gente atender aí a sua necessidade de estudo. Belezinha? Beijo grande e até o próximo vídeo.